A indústria automóvel passou as últimas décadas a lutar com uma pergunta que parecia não ter resposta: como equilibrar a eficiência elétrica com a liberdade dos motores a combustão? Acreditava-se que o futuro tinha de escolher um caminho: ou bateria, ou gasolina. Em meados de 2025, a BYD revelou algo que nenhuma montadora tinha conseguido alcançar. A sua tecnologia Super DMI, apresentada na Índia em junho de 2026, não é mais um sistema híbrido comum. É uma arquitetura que coloca o motor elétrico no centro da experiência. O motor a combustão, com uma eficiência térmica de 43,04%, não é o protagonista. Atua como um gerador, extremamente eficiente, que só envia potência diretamente às rodas quando a velocidade o exige. Para o condutor, a sensação é de estar num veículo elétrico, mas com uma autonomia combinada que ultrapassa os 1.200 km. O resultado? Um carro que faz 20,8 km por litro, custa menos de 0,05 euros por quilômetro e elimina a ansiedade de autonomia que afasta tantas pessoas dos EVs. O que a BYD fez foi desenhar um sistema com 3 modos de funcionamento, todos automáticos. Em cidade, o carro anda exclusivamente em modo elétrico. Com a bateria carregada, consegue percorrer até 200 km sem consumir uma gota de gasolina. Quando o nível de carga desce abaixo dos 25%, entra em modo série. O motor a gasolina liga-se, mas apenas para recarregar a bateria, enquanto as rodas continuam a ser movidas pelo motor elétrico. Só em autoestrada, em situações de alta carga, o motor a combustão liga-se diretamente às rodas. Isto faz com que a BYD inverta a lógica dos híbridos tradicionais. Enquanto a Toyota ou a Honda usam o motor elétrico para ajudar o de combustão, a BYD usa o de combustão para ajudar o motor elétrico. É uma diferença de filosofia que muda tudo. Podes estar a perguntar-te, por que é que ninguém fez isto antes? Porque o desafio não era apenas tecnológico, era também químico. Para atingir esta eficiência, a BYD desenvolveu um motor com uma taxa de compressão de 15,5 para 1, uma das mais altas do mercado. Um número tão elevado que, no motor normal, causaria autoignição do combustível. Mas a BYD preparou o seu motor para biocombustíveis como a i10, que tem um índice de octanas mais elevado, permitindo que a mistura ar-combustível resista a pressões maiores sem explodir prematuramente. O resultado é uma combustão mais completa, mais eficiente e mais limpa. O motor Xiaoyun, que equipa estes modelos, foi projetado especificamente para esta química. A surpresa veio em junho de 2026, quando a BYD anunciou que todos os seus veículos híbridos plug-in com tecnologia DM, incluindo o M9, o Cealion 6 e o Ciel 5, eram totalmente compatíveis com a gasolina E10. Um passo que muitos fabricantes evitaram dar. Enquanto a concorrência hesitava, a BYD já tinha testado seus motores com este combustível, aplicando materiais resistentes à corrosão em todo o sistema de injeção e nos vedantes. A empresa foi mais longe. A partir de maio de 2026, todos os modelos produzidos passaram a ter um autocolante de certificação I10 colocado de fábrica. Uma declaração de confiança que torna estes carros os mais preparados para a nova realidade dos postos de combustível. E acredita, o que se segue vai mostrar-te exatamente porque este motor está a fazer tremer a indústria. A BYD não está apenas a apresentar um motor, está a reescrever as regras da economia automóvel. O motor Xiaoyun de 1,5 litros, específico para este sistema híbrido, alcança uma eficiência térmica de 43,04%, o valor mais alto do mundo para um motor a gasolina de produção em massa. Isto significa que quase metade da energia contida no combustível é efetivamente transformada em movimento. O resto perde-se em calor, atrito e ineficiência. Mas a BYD conseguiu reduzir essas perdas a um nível que os engenheiros da Toyota ou da Honda consideravam impossível. Aplica este número ao mundo real. A versão Boost do Ciel UDM, com tração dianteira, consome apenas 0,9 litros de gasolina por cada 100 km, segundo o ciclo WLTP, o que equivale a uma autonomia combinada de 1.080 km. A versão Design, com tração às 4 rodas, apresenta um consumo de 1,2 litros e uma autonomia de 870 km.
E o modelo com a bateria Blade de maior capacidade, 26,6 kWh, chega a oferecer 125 km em modo exclusivamente elétrico e 1.100 km em modo híbrido. A versão CL6 DMI, com bateria de 11,75 kWh, alcança também 1.100 km de autonomia combinada. Mas o número que realmente impressiona é a autonomia combinada de mais de 1.200 km em determinadas configurações. Pensa nisto, 1.200 km é a distância de Lisboa a Berlim. É a viagem de verão para as férias em família, com paragens para lanchar, ir à casa de banho, esticar as pernas, mas sem uma única paragem obrigatória para abastecer. E mesmo quando o depósito está vazio, o teu bolso agradece. A BYD afirma que o custo por quilômetro é inferior a 0,05 euros, com a eletricidade a 0,20 euros por kWh, e assumindo um consumo médio de 20 kWh por cada 100 km em modo elétrico, o custo desce para os 0,04 euros por quilômetro. Uma viagem de 1.000 km custa-te cerca de 40 euros em eletricidade. Num carro a gasolina, a 1,70 euros por litro e com um consumo de 6 litros, pagaria 102 euros, uma poupança de mais de 60%. Mas não é só a autonomia e o custo que impressionam. O motor elétrico atinge uma eficiência de 97,5%, e a sua zona de maior eficiência, acima dos 90%, cobre mais de 90% da área de operação. Na prática, o carro comporta-se como um veículo elétrico puro. Resposta imediata ao acelerador, binário sempre disponível, condução silenciosa. A versão Design acelera do 0 aos 100 km por hora em apenas 5,9 segundos, um valor que rivaliza com muitos desportivos a gasolina. E a parte mais surpreendente desta história ainda está para chegar. O que a BYD fez com o motor e com a bateria é impressionante, mas o que fez com o combustível que vai para o depósito é ainda mais revolucionário. A preparação da BYD para a próxima geração de biocombustíveis não é um detalhe técnico. É uma estratégia para dominar o mercado global. No final de maio de 2026, a BYD Índia revelou oficialmente a sua plataforma híbrida DM, confirmando que o primeiro modelo baseado nesta tecnologia chegaria ao país antes do final do ano. Mas o número que chamou mais atenção foi outro. A BYD Índia anunciou que o sistema DMI pode proporcionar uma autonomia combinada de mais de 1.200 km, com um consumo de combustível de 4,8 litros por cada 100 km. Como é isto possível? A resposta está na filosofia elétrico em primeiro lugar. Ao contrário da maioria dos híbridos, onde o motor a combustão é a fonte primária de energia, o sistema DMI funciona exatamente ao contrário. O veículo utiliza a energia da bateria para a maior parte da condução diária, enquanto o motor a gasolina funciona como gerador ou entra em ação para ajudar quando necessário. O motor Xiaoyun não é o protagonista. É o ator secundário que só entra em cena quando o elétrico precisa de apoio, recarregando a bateria sem que o condutor tenha de pensar nisso. Os condutores não precisam de fazer nada. Não há botões para pressionar nem modos para selecionar. O sistema gere as transições automaticamente, otimizando o consumo em tempo real conforme o estilo de condução e as condições da estrada. Imagina conduzir pela cidade no silêncio de um EV, com resposta instantânea do binário elétrico, e depois seguir para a autoestrada sem te preocupares com a autonomia. É exatamente isso que o DMI oferece. A BYD não está apenas a construir carros híbridos, está a construir uma nova categoria de veículos, onde o elétrico é o padrão e o motor a combustão é o apoio. E isto é apenas o começo. A parceria que a empresa estabeleceu com uma das maiores petrolíferas do mundo vai levar esta tecnologia para outro nível. Em janeiro de 2026, a BYD e a ExxonMobil assinaram um memorando de cooperação estratégica de longo prazo na sede da BYD em Shenzhen, formalizando a extensão de uma parceria já existente focada em tecnologia híbrida e lubrificantes especializados. Por que é que uma petrolífera e uma fabricante de veículos elétricos se juntam? Porque a ExxonMobil vê nos híbridos uma forma de se manter relevante nas cadeias de abastecimento automóvel, mesmo com o avanço dos veículos elétricos a bateria. A parceria já rendeu frutos. Em 2025, as duas empresas lançaram um óleo de motor personalizado,
projetado especificamente para veículos híbridos plug-in, capaz de enfrentar desafios como os arranques a frio frequentes e os ciclos de operação de curta distância. O novo acordo cria um mecanismo para melhorar a coordenação durante os processos de desenvolvimento e validação de produtos, garantindo que estes motores duram o máximo possível, mesmo com o uso intensivo em modo elétrico. Por que é que isto importa para ti? Porque a compatibilidade com biocombustíveis não é só uma questão de performance, é uma questão de durabilidade. O etanol é higroscópico, ou seja, absorve umidade. Essa acumulação de água e álcool pode levar à oxidação, causando corrosão das peças metálicas e das tubagens de combustível feitas de borracha ou plástico convencional. A BYD reconheceu esta característica desde a fase de investigação e aplicou materiais anticorrosivos de alta qualidade em todo o sistema do motor, tubagens, injetores e juntas feitos de materiais resistentes a produtos químicos, garantindo durabilidade mesmo com exposição contínua à gasolina E10 durante muitos anos. Isto significa que podes abastecer com E10 sem preocupações. A BYD testou estes motores durante anos, com mais de 100 engenheiros chineses e brasileiros envolvidos no projeto, desenvolvendo-os para operar com qualquer mistura de gasolina e etanol. E desde maio de 2026, todos os modelos produzidos têm um autocolante de certificação E10 colocado de fábrica. A declaração de confiança que torna estes carros os mais preparados para a nova realidade dos postos de combustível. A ExxonMobil não é a única aliada da BYD. A empresa está a expandir a sua produção global, com fábricas na Turquia e na Hungria para evitar tarifas da UE e garantir tempos de entrega mais rápidos. Está também a investir na Coreia do Sul, onde planeia lançar os seus primeiros modelos FEL no segundo semestre de 2026, prevendo que as vendas de FEL ali sejam 3 vezes superiores às dos seus modelos elétricos. Chegaste até aqui. Já viste os números? Já percebeste a tecnologia? Já conheces as alianças que a BYD está a construir? Agora tens de responder a uma pergunta. O que é que isto muda na tua vida? Vamos começar pelo preço. A BYD está a posicionar os seus híbridos DMI a um preço inferior ao dos modelos a gasolina da mesma categoria. Na China, isto já é uma realidade. Para a Coreia do Sul, a expectativa é que os preços sejam entre 10 a 20% mais baixos do que os híbridos da Hyundai e da Kia. A fórmula é um carro importado, mas é mais barato que um carro nacional, pode abalar completamente o mercado. Na Europa, a história é semelhante. Em maio de 2026, a BYD tornou-se a marca mais vendida no mercado francês de veículos híbridos plug-in, com 1.745 unidades matriculadas, cerca de 22% das vendas do segmento. Em Espanha, fechou março de 2026 com 4.465 matriculações, e uma cota de 17,9% no mercado plug-in, crescendo 174,4% face ao mesmo mês de 2025. Em maio, a cota subiu para 14,82% do total de plug-in, quase 5 pontos à frente da Mercedes e mais do dobro da Toyota. Os modelos Kia URIMI e Atto 2 DMI são os mais vendidos, com mais de 4.800 unidades cada no acumulado do ano. E em Portugal, a tendência é a mesma. A BYD está a crescer em todos os mercados europeus, provando que a tecnologia DMI é competitiva, eficiente e acessível. Mas há outro fator que afeta diretamente a tua carteira: o combustível. Em junho de 2026, a BYD Vietnam anunciou oficialmente que todos os seus veículos híbridos plug-in com tecnologia DMI são totalmente compatíveis com a gasolina E10. O I10 é uma mistura de 90% de gasolina tradicional e 10% de bioetanol, criada para reduzir as emissões de CO e diminuir a dependência dos combustíveis fósseis. No Vietnã, o I10 foi lançado oficialmente a 1º de junho de 2026, com o preço fixado em 20.750 dongs por litro, pela primeira vez abaixo dos 21.000 dongs. Só em junho, o país consumiu 800 milhões de litros de gasolina E10. Se vives na Europa, a gasolina E10 já existe em muitos países. A BYD está a preparar os seus motores para esta realidade. Com o motor Xiaoyong, taxa de compressão de 15,5 para 1 e sistema de injeção calibrado, projetado para funcionar com este combustível,
protegido por materiais anticorrosivos em toda a linha de alimentação. A pergunta que não quer calar: vais trocar de carro? Vais esperar que os preços baixem ainda mais? Ou vais continuar a pagar 100 euros por uma viagem de 1000 quilômetros, quando podias pagar 40? O mercado está a mudar mais rápido do que qualquer um de nós imagina. A BYD está a forçar a mudança. E as outras marcas, Toyota, Honda, Hyundai, Volkswagen, vão ter de responder. Quando chegar a tua vez de escolher, vais querer um carro que te dá 1.200 quilômetros por menos de 5 cêntimos por quilômetro? Ou vais ficar preso ao passado? Pensa no teu trabalho por um segundo. Pensa nas pessoas à tua volta. Pergunta a ti mesmo: quanto tempo falta para isto chegar até ti? Porque já está mais perto do que imaginas. Mas há uma parte desta história que quase ninguém discute. A próxima geração da tecnologia DMI, a versão 6.0, promete uma eficiência térmica superior a 46% e uma autonomia combinada que ultrapassa os 2.100 km. O próximo vídeo no teu ecrã vai diretamente a esse ponto. Como a BYD está a preparar o salto para os híbridos de 2.000 km e o que isso significa para o fim dos motores a combustão como os conhecemos. Não feches este separador.